Tudo bom, alunos? Aqui é o professor Jones Pobel. Nesse momento vou falar com os alunos do 8º ano. Vamos falar sobre o movimento da Terra, que são dois, movimentos de rotação e de translação. O movimento de rotação, a Terra gira em torno do seu eixo imaginário, como podemos ver na imagem abaixo, e ocorre com esse movimento o dia e a noite, que é o que nós conseguimos observar nessa imagem. O Sol emitindo raios solares, quando passa a parte do planeta virada para o Sol, vai ser dia. A parte que não está recebendo os raios solares vai ser a noite, tá bom? Então esse é o movimento no seu próprio eixo, rotação. Já o movimento de translação tem em média uma quantidade de dias, né? 365 dias e 6 horas. Sendo que essas 6 horas se acumulam a cada 4 anos. E temos o ano que? Bissexto, que é o de 366 dias. Então, o movimento de translação ele é contado dessa forma. Já o movimento de rotação são 24 horas, sendo que uma parte das 12 horas, recebendo os raios solares, fica dia. A outra parte, que não recebe os raios solares, fica à noite. Girando no seu eixo de rotação, ocorre o inverso, né? A parte que estava à noite passa a ser dia e o dia passa a ser a noite, tá bom? Essa é a explicação sobre movimentos da Terra. Temos também as estações do ano, que não podemos esquecer, a quantidade de luz do Sol que chega à Terra. Não é a mesma, né? A gente sabe que a superfície terrestre, ela recebe em cada parte, né, do seu eixo, vamos dizer assim, né, devido à sua inclinação imaginária, a sua eixo imaginária e inclinação que existe. Isso aí a gente tem que ficar ciente disso. Provoca o quê? Uma incidência solar diferenciada ao decorrer do ano. E aí cria o quê? A diferença, né? Aonde recebe mais calor e menos calor, mais luz, menos luz, criando as estações do ano. E essa diferença na incidência de luz sobre a Terra que determina as estações do ano que nós conhecemos. Nesse momento, nós estamos na estação do outono. E outra parte do nosso planeta vai estar em outra estação devido à incidência de luz. Então, mais próximo da linha do Equador, há uma grande diferença do ângulo que está nos polos, né? Então, os polos recebem menos, dependendo da variação que existe da incidência de luz. Essa imagem ilustra, né, mais ou menos o que seria essa incidência de luz. Observe que a Terra está fazendo um movimento de rotação e principalmente de translação. O eixo, né, imaginário de inclinação e as estações do ano que vão variando de acordo com o recebimento da luz, né, emitida dos raios solares que nós temos aí. Então, a trajetória da Terra ao redor do Sol e as estações do ano nos hemisférios norte e sul. Então, está aí mostrando nessa imagem como que funciona. Vamos falar um pouco sobre a Lua. Então, para conhecer um pouco sobre a Lua, vamos conhecer as características que ela possui. Lembrando que a Lua é um satélite natural da Terra. Então, aí está uma imagem, uma fotografia da espaçonave Apollo 11, que levou os primeiros astronautas a pisar na Lua. Então, a Lua tem um diâmetro, né, 3.476 quilômetros, a distância que percorre da Terra, não possui atmosfera, nem água, nem vida. Né? Foi comprovado isso com os estudos já feitos na Lua. Então, a Lua é o nosso satélite natural, que varia também a sua temperatura, né, durante o dia e a noite. Olha só a temperatura da Terra, como que varia, né? Graus positivos e negativos. Nossa, então a vida na Terra, na Lua seria da Terra é bem fácil viver na Terra. Na Lua não teria como, por isso que é um planeta que não há vida.
Desculpe, a Lua não é um planeta, é um satélite. Não há vida no satélite da Terra, que é a Lua. Bom? A Lua dá a volta completa ao redor da Terra em aproximadamente 27 dias e 8 horas. Esse movimento é chamado de revolução. Já em 1969, dos tripulantes da nave Apollo 11 andaram no solo da Lua. Nessa missão foram colhidas amostras de solo para análise. Então está aí mostrando a imagem do que seria esse pouso, né, que teve na Lua com os astronautas correspondentes, tá bom? E aí, para que a gente possa observar um pouco mais sobre a Lua, né, a gente encontra com esse satélite ao olhar para o céu, né, e a gente consegue observar essas mudanças que ocorrem na Lua. Então, ora ela parece maior, ora ela parece menor. E o que faz a Lua mudar sua aparência no céu? Por que é dia no Brasil e noite no Japão? Então, são coisas que a gente já respondeu, né? Então, essa imagem que eu gosto de destacar, que nós vamos continuar falando sobre a Lua, por que aparece esse aspecto da Lua durante o mês? Né? Vamos entender um pouco mais? E aí a gente consegue entender um pouco mais o que acontece com a Lua. Né? Então, nós temos ali o Sol emitindo os raios solares, sua luz e calor. Né? Aí tem a Lua, que está girando em volta do planeta Terra. Tem uma órbita da Lua, então ocorre um giro. Né? E o que acontece, meus amigos? Nós estamos na Terra e a gente observa que a luz, né, que incide na Lua faz com que ela crie essas formas diferentes em nosso céu. Então, quando a Lua ela é chamada de Lua nova, a posição em que sua metade está iluminada pelo Sol fica totalmente oposta à Terra. Né? Então, por esse motivo, a gente não consegue ver a Lua completa, né? Principalmente durante o dia ou à noite. E aí, a Lua, ela tem fases diferenciadas. Então, a Lua nova está mostrando ali o desenho da Lua nova quando a gente consegue observar essas mudanças. Né? E já na Lua quarto minguante, a face da Lua, que está voltada para nós, começa a receber menos luz. É uma região cada vez menor, fica a iluminada. E aí, no quarto minguante, a gente não consegue praticamente ver nada. Né? Lua nova e quarto minguante. Já na lua cheia, observe, né? O Sol bate na Lua. E durante a noite, nós conseguimos ver a Lua toda iluminada. Então, do quarto minguante para a Lua cheia, né? Tem uma diferença muito grande. E isso só foi possível devido ao quê? A órbita da Lua, ao sair da Lua nova, passar para quarto crescente, ela chega na fase da Lua cheia. E o quarto minguante é o processo no qual ela vai ficando sem a total iluminação do Sol. Né? A luz do Sol não atinge a superfície da Lua. E a Lua fica nova ao completar a órbita em volta da Terra. Então, está aí a representação que nós temos da Lua nesse processo de mostrar as suas fases. Para a gente entender um pouco melhor as fases da Lua, a Lua não tem luz própria. E a iluminação que ela recebe é de quem? Do Sol,
que varia à medida que percorre a sua órbita. Então, nós estamos aqui na Terra, de camisa vermelha ali, o homenzinho representando. Então, a órbita da Lua em volta da Terra faz com que modifique, né, a sua imagem de quem observa da Terra para a Lua. Por isso, quando vista daqui da Terra, né, a Lua apresenta diversos aspectos. Esses aspectos são chamados de fases da Lua. Então, a imagem aí, mostrando em amarelo os raios solares. E aí você está observando, ó, para a Lua. Nisso que a Lua gira sua órbita, né, em volta da Terra, a luz refletida pela Lua, que a gente consegue observar a Lua. Quando a Lua não recebe essa luz do Sol, nós não vemos mais a Lua. Ela fica, como se diz, a Lua fica toda sem iluminação do Sol. Bom, seria qual fase da Lua quando não recebe a luz do Sol? A Lua nova. Bom, então seria essa explicação sobre as fases da Lua. Agora vamos falar sobre os eclipses. Então, o eclipse solar acontece quando a Lua, o Sol e a Terra se encontram na mesma reta. E a Lua passa entre o Sol e a Terra. Então, é o eclipse solar. Então, por alguns minutos, a sombra da Lua é projetada sobre determinada região da Terra. Claro que a sombra não vai cobrir a Terra toda, só em alguma região. E aí ocorre o eclipse solar. Apesar da Lua a cada mês ficar entre o Sol e o nosso planeta, o eclipse só acontece uma vez e quando, porque o plano lunar é inclinado em relação ao plano da órbita da Terra. Então tem que ter o mesmo ângulo, né? Observe lá na imagem que mostra esse ângulo, né? E aí pode ocorrer que somente em alto mar que vai ser possível ver o eclipse. Mas, dependendo do ângulo, ele vai se modificando, ele pode ser observado também nos continentes. Tá bom? Então, por isso que demora um pouco acontecer o eclipse. Não tem quando anuncia? Vai ocorrer o eclipse hoje. Aí o tempo está fechado, você não consegue ver, né? Então, devido a esse ângulo de inclinação, né, em relação à órbita da Terra, só é possível alguns momentos serem observados, mas sempre ocorre esse alinhamento do Sol, Lua e Terra, tá bom? Mas não é frequente você observar, né, aonde você está no continente, porque ele acontece em alguns ângulos, em alguns graus, né, na Terra, que é possível observar. Observe essa linha imaginária que colocaram aqui, ó. Então está dizendo, ó, regiões onde ocorre o eclipse total. Então, se não for na região onde a gente mora, a gente não vai ver o eclipse, mas está ocorrendo o eclipse. E aí mostra região onde ocorre o eclipse parcial. Então, existe essa diferença aí de um eclipse e o momento que nós vamos conseguir observar. Já o eclipse lunar acontece quando a Terra fica exatamente entre, presta atenção, entre Sol e a Lua. Olhem na imagem aí, esse é o eclipse lunar. A sombra da Terra é projetada sobre a Lua, fazendo sumir total ou parcialmente do céu. E aí nós temos a imagem embaixo apresentando como que ocorre o eclipse lunar. No eclipse lunar, a sombra da Terra projeta na Lua. Tem formato circular. Essa observação foi uma das provas de que a Terra é esférica. Então tá aí. Para aqueles que criaram a teoria da Terra plana, através de um fenômeno natural do eclipse lunar, é comprovado que a Terra é esférica. Isso foi uma imagem que ocorreu em Brasília
uma sucessão de fotos tirada em Brasília ao longo desse período de 3 horas que mostra o eclipse lunar. Então, alunos do oitavo ano, vamos ficar por aqui nesse assunto. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês a realizarem as atividades. Não deixe de fazer a leitura, não deixe de fazer as atividades, tá bom? Um abraço e obrigado!